Pessoal, todo mundo entrando aqui aos pouquinhos. Olá, Fabiano. Olá, Francisco, tudo bem? Tudo ótimo e consigo. Como é que vai? Está-me a ouvir Tudo bem? bem, estou ouvindo O som... bem. A sua imagem aparece para mim de lado. Eu acho que você está com o telefone deitado. Está melhor assim? Não, ela tá. Agora sim. Agora você É? está. É. Vou ter que treinar a mão. Bom, estou aguardando aqui que as pessoas estão entrando aos pouquinhos. Você mora em Lisboa, né, Francisco? Moro em Lisboa. Onde você mora? Olha, moro aqui a 2 minutos a pé do meu escritório, que é uma maravilha. Ah, bem Moro... perto do Parque Eduardo VII. É, exatamente. Moro na Rua Artilharia 1 e o Sim. nosso escritório é na Rua Rodrigo da Fonseca. Certo, certo, certo. Ah, é uma localização maravilhosa, né? Uma das É, melhores para se. como localização eu acho das melhores de Lisboa, das mais sossegadas, central e com uma rede de acessos e de transportes muito boa. E calma. Claro, claro. Bom, acho que está na hora, vamos começar, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Mais uma live aqui no Instagram da Global Trust. Hoje com a participação especial do Francisco Quintela, da Quintela e Penalva, um dos nossos grandes parceiros aqui em Portugal. A Quintela tem atuação em todo o país. É uma empresa com quem a gente tem muito orgulho de trabalhar em parceria. Francisco, Obrigado. muito obrigado pela sua participação. Vamos tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas, especialmente falar sobre esse cenário, que é um cenário que se colocou de maneira inesperada. Portugal vinha e vem vivendo um grande momento, né, como país, com atratividades que chamam a atenção do mundo todo, mas foi pego de surpresa, como todo mundo, com essa pandemia. Francisco, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é que você apresente a Quintela, fale um pouco da Quintela e Penalva, quanto tempo vocês estão no mercado, se vocês atuam em algum nicho específico. Ok. Antes de mais, muito obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e é um prazer ser vosso parceiro ao fim de tanto tempo e de tantos anos a compartilhar um mercado que é um mercado irmão, que é o mercado brasileiro. Claro. A Quintela e Penalva é uma empresa que já existe, fez agora o mês passado, em pleno Covid, fez 16 anos. Eu já tinha alguma experiência no mercado imobiliário, porque estive a trabalhar noutras empresas durante 4 anos. Eu sou formado em Direito e o meu sócio, Carlos Penalva, é formado em Gestão de Empresas. Em 2004 achámos por bem juntar os trapos, como vocês dizem, como nós dizemos também. Tínhamos algumas sinergias em conjunto que conseguíamos alavancar, sinergias essas que fizeram com que tivemos uma durabilidade, esperemos que muito mais anos, de 16 anos no mercado. Nós começámos por trabalhar e trabalhamos um nicho estratégico, que é o nicho de classe média alta. Acho que é o nicho onde nós conseguimos nos enquadrar melhor. Não quer dizer que não trabalhemos outro tipo de nicho, mas 80%, 90%, 85% dos nossos negócios têm a ver efetivamente, com o mercado médio-alto. Nós estamos estrategicamente em Lisboa. Começou o nosso primeiro escritório foi em Lisboa. O nosso segundo escritório é em Cascais, na Avenida de Saboia. Depois, passado 2 anos ou 3, abrimos no Porto, porque achámos que o Porto seria um mercado muito estratégico para todos nós. Apesar do Porto, há uns anos, era um mercado que estava completamente morto em termos turísticos, em termos imobiliários, e neste momento conseguimos, em conjunto com todos, reativar o mercado do Porto, e neste momento é um mercado pujante, com muita procura, tanto em termos nacionais como em termos internacionais. E por último abrimos uma loja abrimos há 1 ano e pouco, uma loja em Oeiras, no concelho de Oeiras. Oeiras é um concelho estratégico para nós, porque se encontra numa zona quase cinzenta entre Cascais e Lisboa. E é uma zona onde apareceram alguns hubs que
conseguiram fazer expandir o mercado imobiliário naquela zona. Nomeadamente a Universidade Nova, a Google como escritório mudou-se para lá também. Por isso há muita procura por aquele mercado e é um mercado de frente para o mar. E é um mercado que tem tido uma apetência e uma procura muito significativa. Sim. Francisco, bom, com essa experiência toda, vocês viram, como players importantes do mercado, vocês viram a chegada dos estrangeiros, né? Como aconteceu isso? Como vocês perceberam essa chegada? Quais foram as primeiras nacionalidades a investir no imobiliário aqui em Lisboa? E quem foram? Qual foi a nacionalidade que mais investiu no ano passado? Como foi esse processo todo? Fabiano, não só no ano passado, como em quase todo o nosso percurso no mercado internacional. Nós passámos por uma crise severa, nós e o mundo inteiro, mas Portugal mais afincadamente, entre 2009 e 2012, sensivelmente. Tivemos a Troika em Portugal, com regras muito rígidas para a economia nacional. Houve muito desemprego e houve uma falta de liquidez e de financiamento brutal. O que é que nós, como Quintela e Penalva, começámos a ver? O mercado português estava estagnado, os preços não baixavam porque existiam hipotecas aos bancos de valores significativos, em que os valores não conseguiriam baixar, ou seja, entraram para o balanço dos bancos. E o mercado congelou durante bastante tempo. Nós começámos a tentar descobrir novos nichos de mercado fora do mercado português. E o primeiro mercado para onde fomos, e depois já lhe vou explicar o porquê da nossa continuidade no mercado internacional, foi o mercado brasileiro, por várias razões. Pela proximidade da língua, porque em 1974, com o 25 de Abril, também nos receberam de braços abertos e nós também os queríamos receber de braços abertos. Houve uma ronda de brasileiros que veio para Portugal nos anos 90, mas era uma ronda de brasileiros completamente diferente daquela que veio, ou que está a vir neste momento para Portugal. Uma classe social bastante mais baixa, com outro tipo de profissão. Estamos a falar em profissões de classe operária, praticamente, e neste momento estamos a ver uma classe alta a chegar a Portugal. Nós começámos a ir para o Brasil em 2015, 2016, e fazíamos rondas entre São Paulo, Rio, Bahia. Aliás, eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio da Bahia, por causa disso também, com o Ricardo Galvão, que me convidou há uns meses atrás. E começámos a fazer o nosso ninho de clientes no Brasil. E fazíamos umas idas ao Brasil entre 4 a 5 vezes por ano. Efetivamente, os brasileiros tinham uma apetência grande e começámos a ter uma grande afluência de brasileiros, apesar de não serem as únicas nacionalidades que nós abordámos. De há 4 anos para cá, posso lhe dizer que as nossas vendas e as nossas interações com o mercado rondam entre os 48% e 50%, em média, com o mercado estrangeiro. Vai variando 2, 3 pontos percentuais conforme o ano. E o mercado brasileiro, até à data, tem sido, com a nossa empresa, tem estado sempre no top. Tem sido sempre o primeiro. Nos últimos 4 anos, é o país, é a nacionalidade com quem nós mais temos interagido. Em seguida, franceses, por razões óbvias, razões fiscais, suecos, ingleses, na altura do Brexit, começou-se a ver uma afluência bastante grande, na Suécia também, e depois nós não trabalhamos muito com o mercado chinês, infelizmente, porque veio em muita quantidade, mas é um tipo de mercado um bocadinho diferente e é um nicho completamente diferente daquele com que nós queremos trabalhar. Sim. Francisco, Portugal vinha chamando a atenção do mundo nos aspectos positivos, em função da qualidade de vida, lifestyle. Quando se fala em qualidade de vida, tem muita coisa dentro desse conceito, né? Clima, segurança, infraestrutura, enfim, e também custo de vida, a parte de isenções fiscais. Portugal se destacava no mundo como um dos melhores lugares para se viver nos últimos anos. Eu pessoalmente também acho. Eu sei, você me ficar.
Mas a pergunta que eu faço é que Portugal, se já estava no topo da percepção das pessoas, como um dos melhores lugares do mundo para se viver, vem sendo destaque agora na mídia internacional como a forma que como Portugal lida com a pandemia, né? Então, saíram inúmeras reportagens agora nos últimos tempos, New York Times falando que Cascais tem um projeto piloto mundialmente falando de testar toda a população. Enfim, Portugal agora tem uma repercussão positiva em função da pandemia. Como você acha que isso vai se refletir no imobiliário para os próximos anos? Passando todo esse problema e já olhando para frente, nós vamos ter uma procura ainda maior por Portugal, é isso? Fabiano, eu acho que sim. Eu acho que há muitas pessoas a falarem sobre o mercado imobiliário e sobre o Estado em geral, quando ninguém sabe efetivamente o que é que vai acontecer. Acho que Portugal portou-se muito bem na pandemia, os números indicam isso, e mais. Em cada saída do país que eu fazia com a Quintela e Penalva para o Brasil, nós vendíamos sempre, como você disse há pouco, lifestyle, qualidade de vida, custo de vida e principalmente segurança para o mercado brasileiro, porque a insegurança era um dos grandes problemas que se vivia e que se vive no Brasil. Hoje em dia podemos acrescentar ou um outro, que é a qualidade dos serviços de saúde e na boa recepção que fazem tanto aos cidadãos portugueses como aos cidadãos estrangeiros. Ou seja, toda a gente é recebida num sistema de saúde, o que não se passa nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido, nem no Brasil, não é? Como sabemos. Por isso, temos, na altura da pandemia e ainda, mas nós estamos em desconfinamento, como você sabe, e vamos passar para a terceira fase de desconfinamento, e tem-se mostrado que o povo português, além de obediente, que foi bastante obediente na primeira fase e na segunda fase, veremos agora na terceira o que é que vai acontecer, Portugal tornou-se efetivamente um atrativo através dos meios de saúde que tem e dos meios que possui. E o investimento durante a pandemia tem sido fortíssimo nos meios sanitários e de saúde, no sentido de antecipar qualquer outra pandemia que possa vir a acontecer ou uma segunda vaga em Portugal. Não é? Sim, sim. Seguindo... A pergunta que você me tinha feito, qual é a influência que isso pode ter na procura dos cidadãos estrangeiros? Eu acho que vai ser crescente. Há muitos clientes nossos, de várias nacionalidades, que só estão à espera de apanhar o avião para vir. Há muitos clientes nossos que, em contacto permanente connosco, por esta via, que hoje em dia acabamos por estar muito no Zoom e no Teams, a fazer reuniões seguidas, ou mesmo via Instagram ou WhatsApp, clientes que estão desejosos de vir para Portugal, porque a somar a toda aquela qualidade de vida e ao baixo custo de vida que tem, comparativamente com outros mercados e com outras cidades, tanto na Europa como no Brasil, efetivamente estão com interesse na sua presença cá neste mercado, em Portugal. A influência que isso pode ter, eu acho que houve muitas localizações em Portugal, e você sabe bem disso, que estão bem como eu, que valorizaram muito. Ou seja, há muito cliente nosso e vosso também que nos diz mas Lisboa já está caro. Não, Lisboa não está caro. O valor médio em Lisboa anda na ordem dos 3 mil euros o metro quadrado. Nós vamos para o Mónaco e o valor médio são 45 mil euros. Não é? Ou vamos para Paris ou para Londres e o valor médio anda entre os 15 e os 20 mil euros. Por isso nós estamos baratos ainda, não é? Digo eu. Diga. Não, justamente, você tocou no ponto justamente que eu ia perguntar. Acho que você já iniciou a pergunta. É isso que eu percebo. Eu sei que a precificação do mercado imobiliário é uma coisa um pouco mais complexa e existem outros fatores que influenciam. Mas nós sabemos, e como você estava bem dizendo, que o valor médio do metro quadrado em Portugal ainda está bem abaixo da média do valor do metro quadrado na Europa. Só que eu tenho aqui ao meu lado vizinhos franceses, em cima do meu apartamento é uma senhora inglesa. Nós sabemos que essas pessoas querem viver aqui hoje, eles não querem viver na França, não querem viver na Inglaterra. Os holandeses ou suecos, alguns querem viver aqui também, não querem viver lá, seja por uma questão fiscal, como é no caso dos franceses, ou até de alguma tensão social. Todos sabemos que a França, no ano passado, Paris principalmente, sofreu bastante com algumas tensões sociais.
mas também os tais cinturões de pobreza que atrapalham tanto o Brasil e também algumas das principais cidades europeias, e Portugal não sofre com isso. Então, a pergunta é essa, quer dizer, o metro quadrado aqui abaixo da média, mas Portugal hoje é o lugar de destaque, é o lugar onde as pessoas querem viver. Muitos periódicos, muitos analistas de investimento recomendando o lugar para se investir no imobiliário é Portugal. Por tudo isso, né? Eu enxergo uma tremenda oportunidade. Você não acha que é uma tremenda oportunidade, um grande momento de se investir no imobiliário português? Eu acho que é uma oportunidade. Óbvio que as oportunidades têm todas o seu timing e, se calhar, em determinadas localizações de Portugal, já passou um pouco esse timing. Mas Portugal, apesar de ser pequenino, tem muitas localizações e tem vários nichos. Ou seja, nós quando começámos, entre aspas, a vender Portugal no Brasil e noutros países, uma das coisas que nos chamou a atenção foi o mercado turístico. E Portugal, hoje em dia, é um mercado muito turístico, com uma afluência muito grande de turistas. Mas posso lhe dizer que em 2016 a afluência de turistas em Portugal era de 6 milhões contra 8 milhões no Brasil. Ou seja, o Brasil tem 220 ou 230 milhões de habitantes e tem o tamanho todo que tem, e tinha apenas 8 milhões de turistas estrangeiros a entrar no Brasil. E Portugal tinha 6. O Brasil, se não me falha a memória, neste momento está com 10 ou 11 no ano passado, e Portugal está com 27 milhões. Ou seja, há muito negócio inerente ao mercado turístico que pode ser uma oportunidade e grande. E tem-se alargado. Vou-lhe dar um exemplo. Começámos por Lisboa, nos bairros históricos, com o Airbnb e com o alojamento local, agora já mais condicionado, mas a parte turística de veraneio e de campo também já começou a ser explorada e já começam a haver localizações com muita apetência para clientes estrangeiros, nomeadamente pós-Covid, também pós-portugueses, não é? Que querem se calhar viver fora dos grandes centros urbanos e começam a alargar um pouco o seu espectro, o seu raio de ação na compra dos imóveis que desejam. Temos o Algarve que está a crescer exponencialmente, temos o norte do país que também está a crescer, temos uma zona do Alentejo ao lado de Lisboa, a 1 hora, a zona da Comporta, Troia, Grândola, que são zonas de campo, mas têm um acesso tão fácil que uma pessoa praticamente consegue viver. Está a 1 hora de Lisboa. O que para o brasileiro isso acaba por ser uma distância muito curta. Não é? Isso é quase estar parado na Avenida Paulista com trânsito. 1 hora, não é? Na verdade, acho que todas as pessoas já passaram por esse sentimento, essa tentação de se mudar para uma região um pouco mais afastada dos grandes centros, em busca de ainda mais qualidade de vida. E muitos não dão esse passo porque, enfim, isso afeta a rotina, afeta uma praticidade. Mas me parece que é uma tendência, e especialmente agora, com a pandemia, que nos trouxe algumas lições, algumas mudanças de rotina. Muita gente descobriu que pode trabalhar de casa. Então, eu acho que esses lugares que você citou, mesmo o Algarve, que é uma região que tem toda a infraestrutura necessária, com hospitais, com escolas internacionais, com aeroporto, mas aqui também ao lado, como você falou, com Porta e Troia, né, que é uma região magnífica, mas que ainda carece de decolar como um grande mercado imobiliário, mas as pessoas eu já conheço alguns que moram ali e vêm a Lisboa quando precisam, né? E moram num imóvel ainda maior do que morariam em Lisboa, ou mais barato, e tem uma qualidade de vida realmente excepcional. E mais saudável, sem dúvida. Mais saudável. Efetivamente, o teletrabalho, através do Covid, ou especialmente através do Covid, trouxe-nos um bocadinho essa maneira de funcionar para quem estava preparado para trabalhar assim, e acho que muitas empresas portuguesas estavam preparadas para trabalhar desta forma. Nós estávamos preparados, vocês estão preparados, e eu acho que é uma forma inteligente de estar no mercado, contactar com os clientes, poupar dinheiro, porque muitas vezes estamos em contacto com vários clientes ao mesmo tempo, sem sair da cadeira, e a apresentar as mesmas situações, os mesmos imóveis, com a mesma qualidade ou superior, muitas vezes. Francisco, quando a Global Trust chegou em Portugal, Portugal estava virando um país trendy, né? O país da moda. Bom, alguns anos se passaram e de lá para cá Portugal ganhou
algumas vezes o Oscar do turismo mundial, o melhor lugar para se fazer turismo, ganhou inúmeros prêmios, chamou a atenção de muitos periódicos pelo mundo, em função de tudo isso que nós já falamos, qualidade de vida. Parece que até tem uma questão astral, porque Portugal ganhou a Eurocopa, ganhou a Eurovisão. Portugal realmente chegou num momento que a autoestima do povo português está num ponto alto, né? Você, como português, como viu esse processo? E o que você acha que vai ser a Portugal 2030, de 2030? Eu acho que não é convencimento dos portugueses que o português, felizmente para umas coisas e infelizmente para outras, é humilde demais. Não assume essas coisas como se fosse do coração, nem está na rua aos gritos a dizer que vencemos isto ou vencemos aquilo. Acho que isto tem sido uma vitória desde o 25 de Abril, que tem sido uma vitória e uma conquista para o mercado português, porque fomos perdendo um pouco daquela nossa riqueza que tínhamos antigamente, que era a indústria, era a agricultura. Tudo isso foi perdendo um pouco e fomos ganhando outro tipo de... Houve economistas portugueses que desde sempre disseram que Portugal teria que viver de serviços e do mar, e com toda a razão. E Portugal hoje em dia está a aproveitar um pouco essa dica que nos deram, que é óbvia, que a própria natureza nos deu, que é aproveitarmos um pouco o que temos, não é? E o que nós temos é bom, o que nós temos é muito bom. E acho que num futuro próximo, de 2030, na década de 2030, acho que vamos ter cada vez mais pessoas estrangeiras a viver para Portugal, por diversas razões, tanto pelo clima como pelo povo acolhedor que é, pelo custo de vida que tem, que eu acho que é uma coisa muito importante, e acho que os portugueses se queixam bastante, mas se queixam é porque não conhecem a realidade do exterior. E depois há outra situação, que é, eu acho que a segurança, felizmente, nunca nos bateu à porta a insegurança de podermos sair para a rua. A não ser com esta história do Covid, mas é uma insegurança que nós não a vimos, não é? Muito no Brasil, muito noutros países, como França, como a Suécia. Não sei se as pessoas têm noção, mas 10% da Suécia, e não tem a ver com a raça muçulmana, são 10% dos suecos são muçulmanos. É um país rico, mas é um país que já está a abrir alguns pontos de insegurança e de violência muito grandes, onde os suecos, através dos benefícios fiscais que têm, como a segurança em si, têm-se mudado para Portugal com uma qualidade de vida fantástica, não é? E acho que nos próximos 10, 15 anos, se não se perderem alguns benefícios fiscais, porque eu acho que seria uma asneira do governo português retirar esses benefícios fiscais, acho que pode mantê-los com algumas nuances, estabelecendo esses benefícios fiscais com o que temos aqui em Portugal, acho que sem dúvida nenhuma Portugal é um dos países mais atraentes para se viver num futuro próximo. No presente. Eu penso igual. Pessoal, venham logo. Daqui a pouco não vai caber mais pessoas aqui, que o país é pequeno. Francisco, uma família de brasileiros com filhos, num caso hipotético, que vem morar em Portugal, em Lisboa, Porto, quais são as regiões que você recomendaria? São as regiões mais aprazíveis, que têm maior oferta de serviços, tanto no Porto quanto em Lisboa? Eu acho que, se olharmos para cada uma das cidades, e mesmo até os arredores, Portugal é um país muito pequeno, não é? As cidades são pequenas. Aliás, o número de habitantes que Portugal tem é o número de habitantes que o Estado de São Paulo tem. Por isso acaba por ser quase marginal. Acho que é tão fácil ter acesso a todas essas infraestruturas e estar perto de todas elas que eu quase que aconselho as pessoas a visitarem Portugal, e é o que eu tenho feito com os nossos clientes muitas vezes, a não ser que sejam oportunidades imperdíveis, a visitar uma vez, duas vezes, mas com olhos de viver. Não com olhos de ir ver monumentos, nem de ir a restaurantes. Com olhos de viver. E se calhar potencialmente alugar uma casa e estabelecerem-se durante 3, 4 meses em Portugal, efetivamente para verem e para verificarem se é mesmo aquilo que querem. Porque há uma situação também que se passa muitas vezes com os brasileiros e com outras nacionalidades, que é o que é que se vai fazer em seguida? O que é que nós temos para fazer como cidadão estrangeiro? Ou seja, vieram para Portugal viver,
e de repente... Alô? Está-me ouvindo? Fabiano? Voltou. Deu, mas voltou, né? Ah, voltou. Voltou? Eu estava falando, não sei se você ouviu tudo ou não. Você estava falando que Uma das é razões... muito pequeno. É muito pequeno e acho que as localizações, com a facilidade de acessos e com as infraestruturas que Portugal tem, é muito fácil chegar a um hospital, é muito fácil chegar a um hipermercado, é muito fácil chegar a um shopping, ou seja, tudo é perto. Não é? Portugal é um país pequeno e por isso as condições de acesso são muito fáceis e como temos aeroportos do norte a sul do país, acaba por ser muito fácil transitar em Portugal. O que eu acho, e dou sempre este conselho aos clientes brasileiros, é que não comprem à primeira, a não ser que seja uma oportunidade imperdível e que vejam que efetivamente o mercado é um mercado que pode ser um investimento que eles estão a fazer, mas que se é para viver muitas vezes, a forma de viver dos portugueses acaba por ser um bocadinho diferente. Os brasileiros têm essa vontade de vir, mas já me aconteceu ter clientes brasileiros que não se adaptaram bem por falta de trabalho. Ou seja, eles queriam formar um negócio, queriam transformar a sua vida em algo mais apetecível fora do Brasil, mas tem que se ter alguma âncora para se poder transformar a vida por completo noutro país. E isso é uma das grandes razões que eu acho que os brasileiros e todas as nacionalidades devem ter em conta sempre que fazem uma mudança para um país, para não ter um confronto com uma realidade que não é aquela que querem. Apesar de que em 200 ou 300 clientes aconteceu com um. Foi o único que aconteceu. Mas aconteceu. Basta acontecer com um para uma pessoa se salvaguardar logo. Outra questão que eu acho que é importante quando se vem para Portugal é terem atenção as pessoas com que uma pessoa se rodeia. Porque o brasileiro muitas vezes gosta de solicitar várias empresas para fazer face às suas necessidades. E muitas vezes mais vale estar acompanhado pela Global Trust ou pela Quintela Econova do que estar com várias para fazer um acompanhamento personalizado. Fazer um acompanhamento personalizado e adotar as medidas necessárias para que eles possam mudar do Brasil para Lisboa, ou para o Porto, ou para outra cidade qualquer, nas condições que querem, com todos os colégios, com todas as infraestruturas à porta, em que tanto eu como você conseguimos ajudá-los. Outros talvez não possam. Claro, claro. E Francisco, como você enxerga o Algarve nesse contexto? Muitos brasileiros me perguntam, especialmente os já com um pouco mais de idade, se o Algarve é um lugar para se viver em definitivo. O Algarve é muito famoso por ser um balneário, uma localização sazonal, né? Mas, por outro lado, eu conheço, escuto, leio que muitos estrangeiros, especialmente do norte da Europa, elegeram o Algarve já há alguns anos para ter como sua moradia definitiva, né? Sua residência definitiva. Como é que você, como português, enxerga o Algarve nesse sentido? Acho que o Algarve, sem dúvida, é um sítio fantástico para se viver. Aliás, fora da época balnear. Na época balnear, enche com cidadãos de todo o mundo. Acho, para quem conhece bem o Algarve, eu conheço bem o Algarve no inverno é uma maravilha. E para viver como pensionista ou como reformado, como se diz cá em Portugal, acho que é o ideal, sem dúvida nenhuma. Tanto pela temperatura, como pelo tipo de habitação que existe, como pela frequência que tem e pela proximidade que tem, tanto a Espanha, como ao mar, como a Lisboa, que está a 2 horas e meia de Lisboa. Efetivamente, houve uma série de estrangeiros, nomeadamente irlandeses e ingleses, que há 15 anos para cá, ou mais, começaram a fazer a sua residência permanente no Algarve. E é de notar, porque cada vez que vamos ao Algarve fora da época, há locais onde só se fala inglês, praticamente. E vê-se uma comunidade grande de ingleses, irlandeses, de suecos também, a viver no Algarve. Sim, sim. Francisco, como você, se algum cliente, alguma pessoa que tenha o plano de se mudar para Portugal nos próximos 3, 4 ou 5 anos, você recomendaria que essa pessoa aguardasse para fazer o investimento imobiliário
ou com a perspectiva de valorização dos imóveis, principalmente nos próximos anos, que essa pessoa deve já, você acha que a pessoa deve investir já, imediatamente? A gente tem recomendado muito, a nossa empresa no Brasil é uma empresa de gestão patrimonial, né? Então a Global Trust nasce de uma empresa de gestão patrimonial, então o nosso DNA é investimento. Então nós temos sempre orientado os nossos clientes a se posicionar nesse mercado. Nós fazemos isso já nos últimos anos e com uma estratégia vencedora, porque os anos se passam e os imóveis aqui se valorizam 5, 6, 7, 10% às vezes, 12% como em anos anteriores. É assim que você vê também uma pessoa que tem planos de se mudar para cá nos próximos... Nós trabalhamos muito com alguns executivos brasileiros que são expatriados, que estão morando fora do Brasil há 15, 20 anos e enxergam a reforma, como vocês dizem, ou a aposentadoria, como nós dissemos, daqui a 5 anos. E já decidiram que não querem voltar ao Brasil, vão viver em Portugal. Como você aconselharia essas pessoas? Fabiana, a melhor maneira de ver ou de analisar um investimento, como você sabe tão bem como eu, é ver o que é que aconteceu nos 5 anos passados e qual é o preço de hoje em dia. Eu vou-lhe dar um exemplo até que se passou na Avenida Liberdade, que toda a gente achava que o incorporador, o promotor, como se diz em português, não estava bom da cabeça a pedir determinado tipo de valores. E os valores eram entre os 4.500 e os 5.200 euros por metro quadrado. E estamos a falar na Avenida da Liberdade, que é a avenida mais cara de Portugal. Todos os intermediários, todos os imobiliários tiveram alguma dificuldade em encarar esses valores. Ao dia de hoje, e só passaram 5 anos, os imóveis valem 10 mil, 11 mil, depende do tamanho da área que tenham e da localização que tenham dentro do próprio prédio, se tem visto ou não, há imóveis a serem transacionados a 10, 11 mil euros o metro quadrado. Por isso dá para ver qual é a discrepância entre o investimento inicial e o investimento final. Tem aparecido algumas coisas em Portugal. Nós vamos fazer agora, por exemplo, 13 lançamentos novos, em Lisboa e no Porto, e 2 em Cascais, em que, efetivamente, os valores não baixam. Não baixam porque a procura é muito superior à oferta que nós temos. E o brasileiro não gosta de imóvel usado. Gosta de imóvel novo ou então de usado, mas que seja totalmente recuperado. Imóveis novos não há. Ou seja, nós temos reabilitações e recuperações de imóveis que são feitas na totalidade, mas para só ter um apartamento reabilitado no meio de um prédio que está velho, o brasileiro também não gosta. Nem o brasileiro e hoje em dia nem o português, quase. O investimento tem sido feito e a venda que tem sido feita em planta, o brasileiro está muito habituado a comprar em planta. O português não estava tão habituado e achava que até poderia haver algum risco na compra em planta. Mas realmente, estatisticamente e historicamente, tem-se visto que todos os incorporadores em Portugal, hoje em dia, estão com uma saúde financeira muito boa. Os bancos estão a apoiá-los a 100%, tanto aos incorporadores como aos clientes finais. Os clientes finais, através do próprio banco, seja no Brasil, seja em Portugal, conseguem fazer a compra através de crédito sem ter que movimentar do banco de origem fundos. Por isso eu acho que a altura ideal já foi, continua a ser e vai continuar a ser. Não é? Porque eu acho que o mercado tem tendência a equiparar-se a outras grandes cidades europeias que tiveram o mesmo boom de turismo que nós estamos a ter neste momento. Neste momento não, porque estamos parados, mas que tivemos durante estes anos todos e vamos continuar a ter. Por isso acho que a altura certa é para investir. Acho que o adiar um investimento é perder dinheiro ou comprar mais caro e mais pequeno. Não é? Com certeza. Isso é a minha opinião. Também é a minha. Bom, Francisco, antes que as pessoas desliguem, eu sempre gosto que a Tintim, quando você sai da participação, a Tintim, a Cristiane, que é a nossa head do escritório lá do Rio de Janeiro, ela entra no seu lugar para a gente fazer uma arredondada do que foi dito. Ela está olhando a nossa conversa aqui com um olhar crítico e ela ela sempre pesca alguma coisa para fazer algum comentário. Então, que as pessoas não saiam daqui da live. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Will. É um prazer trabalhar em parceria com vocês bom, sucesso para nós e, mais uma vez, muito obrigado. Tá, obrigado. Um grande abraço. Obrigado.
Tintim, você está por aí? Tintim está entrando Oi, aqui, pessoal. Fabiano, Oi, Tintim, tudo bem? tudo bom? Bom Uma dia grande... daqui. Bom dia, bom dia. Uma Muito, grande participação. muito, muito boa a live. Eu não sei se as pessoas, né, que estão assistindo, eu vi que tem aí, enfim, um monte de gente, pessoas estão elogiando e tem, enfim, pessoas que já conversam com a gente, né? O Walter, a Renata, a Ana, a Flávia. Talvez eles tenham a mesma percepção que eu, né? Toda vez que a gente traz para essas lives bater um papo com algum parceiro, né, que é daí, né, um parceiro português. Primeiro, eu acho que a gente passa, né, primeiro, a qualidade dos nossos parceiros, né, como a gente é muito cuidadoso em selecionar o que a gente vai levar aos nossos clientes. Isso é o tempo inteiro muito importante. E também o modo de viver do português, né? Que tudo aquilo que a gente lê, que a gente fala, que isso é verdadeiro, né? Essa qualidade de vida, a segurança. Ele hoje falou do sistema de saúde, né, também, que foi uma coisa que acabou que ficou muito em evidência aí nesse período de Covid. E eu acho que muita gente não sabe, mas assim, Portugal é o 15º país com melhores infraestruturas no mundo. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção. Estamos falando aí de, sei lá, 200 e nem sei quantos países, né, tem o mundo, e assim, é o 15º país. Ele é destaque em infraestrutura, não só em portos, aeroportos, né? As universidades são também hoje tidas já como uma das melhores como as melhores da Europa, né? Ranqueada lá entre as top 10. Não sei se as pessoas sabem, hoje o Enem, né, que daqui a pouco, né, já está aí essa polêmica aqui, adia o Enem, não adia o Enem, enfim, o Enem é aceito em 41, eu acho até que aumentou, se eu não me engano, já eram 41 universidades que aceitam o Enem como forma de ingresso numa universidade portuguesa. Então, isso é bacana. O sistema público de educação também excelente. Então, mais coisa que corrobora aí para toda essa decisão de morar, né? E a decisão de investir também, que é isso que ele falou, o que a gente vê, o mercado é muito pequeno, né? As pessoas acham que tem muita oferta no mercado, e eu falo isso todo dia para os clientes, assim, não tem muita oferta, o mercado é muito pequeno e uma procura muito grande. Então, o que valoriza aí esse mercado, o que coloca esse mercado mais em evidência, né, gera uma liquidez que é muito bacana para o investidor. Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar de Portugal e cada vez mais vai ser uma decisão acertada, seja ela para moradia, né? Muita gente aqui pensando em antecipar esse movimento, ou quem não tinha pensado, pensando em fazer esse movimento, e para o investidor também. As pessoas, nós mesmos aqui falamos muito sobre a infraestrutura, como você citou, né? 15º país com a melhor infraestrutura do mundo. Normalmente as pessoas associam essa informação com o ambiente de negócios, e que realmente é verdade, né? Portos e aeroportos, estradas, Claro. ferrovias, né? Mas como é que isso se reflete na qualidade de vida? Eu cito como exemplo, eu nunca peguei no Algarve ou ao norte, eu nunca peguei uma estrada cheia de carros, eu nunca peguei trânsito. As pessoas que saem aí do Rio de Janeiro para a região dos lagos, ou quem sai de São Paulo para descer para Santos, para o Guarujá, enfim, quem nunca ficou preso no engarrafamento, né? Isso é quase que uma rotina para o brasileiro. Lá no sul É também, quando as pessoas verdade. resolvem ir para o litoral e ficam paradas no trânsito, né? Então, aqui a infraestrutura, ela é... Eu não posso dizer que é superdimensionada, porque, claro que pistas de estrada, quanto mais melhor, né? Mas se percebe isso, ela é superdimensionada assim. São 4 pistas, poucos carros, e ainda a pessoa tem a opção do trem, tem a opção do ônibus, tudo com muita qualidade. Os aeroportos também, dificilmente, exceto em agosto, quando tem aquela grande chegada de pessoa, mas também a infraestrutura, nitidamente, ela
ela dá conta da demanda, né? Isso se reflete, sem dúvida, em qualidade de vida. As pessoas não têm que estar preocupadas e o estresse, que é um deslocamento, normalmente, quando é para passar um final de semana ou mesmo para férias, né? Mas aqui essas coisas não acontecem. E a outra coisa que o Francisco falou, que eu acho que é muito importante, nós somos uma empresa de consultoria, né? Então, a vantagem do cliente que procura os nossos serviços é justamente essa. A pessoa precisa falar com uma pessoa só, com uma empresa só, e nós vamos aconselhá-los e mostrar toda a oferta do mercado para que essa pessoa tome a melhor decisão. Então, isso acho que é muito importante. Não, e a gente está junto em todas as etapas do processo, né? Quer dizer, vai falar só com a gente na hora da escolha, porque a gente tem acesso ao mercado todo, né? Mas depois também, né? Referenciando aí parceiros, enfim, advogados, contadores, né? O contabilista, como se fala aí, banco, financiamento, isso sem falar nas taxas de juros, né? De 1% ao ano. Então, de fato algo que chama bastante atenção. Agora, vocês comentaram uma coisa, Fabiano, assim, que a gente tem começado a escutar muito aqui no Brasil, né? Não só a pessoa falando né, as pessoas considerando mudar de Portugal, mas considerando mudar dos grandes centros, né? Você acha que isso vai ser uma tendência, essa coisa do, né, sair um pouco, já que agora, como vocês falam aí, o teletrabalho, né, entrou realmente na rotina, né, no dia a dia das pessoas, e isso passar a ser realmente, talvez, o que significa até mais negócios, né? A gente poder sair um pouco do centro, ir para uma comporta, como ele falou, Algarve, Alentejo, enfim. Eu não tenho dúvida. Cascais já é um exemplo disso, né? Cascais iniciou como um balneário, e hoje é um lugar de residência definitiva, né? Então eu não tenho dúvida. E inúmeros periódicos mostram o Algarve como sendo também isso. E as pessoas do norte aqui, os nórdicos, os holandeses e ingleses, já elegeram o Algarve para viver lá há bastante tempo. E a população é crescente. A gente pode perceber isso nos números oficiais. População residente definitivamente no Algarve, ela é crescente. A Selma pergunta: como posso ir para Portugal sendo aposentada? Existe o visto D7, né? O visto de residência com rendimentos. Para quem não tem nenhuma nacionalidade europeia, é uma opção relativamente simples de se conseguir, mas você pode depois nos procurar no nosso e-mail, atendimento@globaltrust. A gente pode aprofundar esse assunto. E a Tânia fala sobre as universidades portuguesas e o custo comparado com as universidades norte-americanas. Essa comparação ela chega a ser cruel, né? Porque todos sabemos que o custo das universidades, do ensino nos Estados Unidos é muito caro, né? E é justamente o oposto aqui de Portugal. As universidades portuguesas, para quem está residindo aqui, o custo é em torno de 2.500 a 3.000 euros anuais. Ano, né? Anuais. Então, é isso. É um custo realmente muito baixo. E o aluno ainda tem a possibilidade de participar do Erasmus, né, que é o maior programa de intercâmbio. Então, você pagando a mensalidade aqui em Portugal, pode optar por fazer um ano ou um semestre da universidade, da faculdade, em outro país, no país de Gales, como muitos portugueses Maravilhosa. fazem. Irlanda, enfim, é isso. Pode optar por aula em inglês também, né? Existe a possibilidade, alguns cursos são oferecidos, né, em português e em inglês. Então, enfim. É verdade. Quem não... Nós tivemos uma live... Aliás, a gente não falou das universidades, né? Isso talvez seja uma coisa bacana. A gente fez uma live falando de educação. Quem tiver interesse em ver as outras lives, todas elas estão gravadas lá no nosso site. Tem uma aba vídeo, que vocês podem assistir, todas elas estão lá. A gente já falou de custo de vida, falamos de educação, falamos do Algarve, né? Então, vale a pena ir lá dar uma olhada. E toda segunda e sexta estamos aqui, né, Fabiano? Exatamente. 11 horas.
Segunda-feira, no mesmo horário, com a participação do Hugo Gonçalves, do grupo Cimetur, que é um dos maiores incorporadores do norte do país. Na verdade, eles têm atuação nacional, mas eles estão lançando, estão construindo o maior empreendimento imobiliário residencial do norte do país. Um prédio super moderno, super contemporâneo, com muitas novidades para esse nicho de mercado. Então, é uma conversa muito interessante. Tá? É um empreendimento que fica em Matosinhos. Para quem não sabe, Matosinhos fica ao lado da Foz do Rio Douro, né? A região mais valorizada do Porto. Então, um bate-papo com o Hugo na segunda-feira. Você sabe que eu tenho mostrado esse empreendimento e ele está um sucesso, né? Não só pela localização, né? Muito nobre, uma localização com muita demanda, né? de aluguel, mas pelos preços também, que são muito bons para a qualidade do imóvel, a localização que ele está. E ontem eu estava mostrando para uma cliente, né? Eu nem sei se ela está aqui, a Priscila, eu tinha até falado para ela assistir hoje. E eu tomei um susto, porque nos últimos 15 dias, assim, você vê tudo lá, vendido, vendido, vendido. Então, não percam a live de segunda. Depois, quem quiser, eu vou colocar aqui, marquem uma reunião virtual, né, que a gente bate um papo aí o caso a caso de cada um. É isso aí. Então, muito tá, bacana pessoal. ver todo mundo aqui. Obrigado por participarem. Bom final de semana a todos. Tintinho, um beijo para você. Bom final de semana também. Beijo para todo mundo. Bom final de semana.